Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e da sua companhia, evidentemente, né? Você que nos assiste, que nos ouve, que interage, que nos transmite a sua opinião, sempre importante, e nesta partilha de alguns dos muitos conhecimentos que a doutrina espírita nos oportuniza. E o tema de hoje, como todos, né, é um tema extremamente atual, importante, que é a dor e o sofrimento. Qual é a finalidade da dor, do sofrimento? Quais são as causas da dor? Como agir, como reagir diante da dor, do sofrimento? E há muita gente que pensa, inclusive, o seguinte a respeito dos espíritas ou dos simpáticos, né? A doutrina espírita. O espírita gosta de sofrer? Hein, Jorge Brandão? O espírita gosta de sofrer? Essa é uma questão que às vezes é colocada, né, como se realmente fosse uma verdade que não é. O que o espírita tem, particularmente, é que ele procura, através do estudo, da compreensão da doutrina espírita, entender o porquê da dor, né? E quando nós compreendemos o sentido maior da dor, né, quando nós conseguimos tirar, vamos dizer assim, aprendizado da dor, quando nós ressignificamos a dor, então nós entendemos que, como diz a Márcia outras vezes aqui, a dor é nossa amiga, né, Márcia? Então nós estamos nesse trabalho de compreensão e procurando sempre entender, né, o porquê da dor. E eu já leio aqui um pedacinho do capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tantas coisas que Deus tem para nos falar, para nos confortar, para nos esclarecer, né? Então, por isso, o capítulo 5 é muito, muito importante, né? Então, quando fala dos motivos de resignação, a explicação é a seguinte: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Então, esse seria o pontapé inicial, né, para nós falarmos sobre esse assunto que a doutrina espírita tem tanto a nos apresentar, né? Eu carona na referência que o Jorge fez à Márcia, né? E lembro que a Márcia algumas vezes já nos disse aqui, né, que a dor é amiga, né? Amiga dor. Amiga dor. Essa referência é de Leon Denis, né? Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele traz um trecho onde ele trabalha essa questão nos relatando essa relação de amizade que precisa existir. Ele diz mais ou menos assim, ó: não te digo busque a dor, mas se ela chegar no teu caminho como inevitável, acolha-a como uma amiga, tirando as lições dela, compreendendo os desígnios daquela dor, a relação que ela pode estabelecer entre você e o teu mundo íntimo. Ele trabalha dessa maneira, né, essa questão, e é realmente, para mim, se encaixou bem naquilo que poderia me trazer uma compreensão melhor desse sentido da dor, porque quando a gente pensa na justiça divina, por que Deus permite a dor, né? Jesus, não precisamos nem pensar em Deus, vamos precisar pensar em Jesus, que está mais próximo um pouco de nós, em termos de presença mais humana, mais física, mais próxima, para a gente conseguir compreendê-lo, né? Porque se fez homem justamente para que tivéssemos o como exemplo. E ele teria condições de modificar todo o status quo da Terra. Um ser de rara grandeza que possibilita a germinação do orbe, teria condições de estabelecer seus desígnios, né? Aquilo que se espera, aquilo que ele compreende da justiça divina, mas ainda assim ele permite que todo o processo aconteça. Ele permitiu que cada um daqueles que estivesse em contato com ele tivesse suas experiências e não impôs o crescimento a ninguém, né? Entendendo que
O momento de dor era necessário, o momento com a mulher, né, Maria de Magdala, Sim. naquele instante. Nesse momento ainda não, Maria. Nesse momento eu ainda não te quero. Porque ela estava numa postura um pouco diferente daquela que ele queria que ela entendesse, compreendesse. Deixou o tempo de dor, de sofrimento, de reflexão, de possibilidade de despertar. Agora sim, Maria. Agora já estás pronta para essa nova caminhada, né? Então, essa compreensão para nós é exemplo, é guia e modelo realmente. São Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, também no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Que processo é esse, Diógenes? Pois é. Olha como é interessante quando a gente passa a perceber como que nós entendemos e significamos a dor e o sofrimento, né? A gente percebe que quando a gente está triste, quando a gente está passando por uma aflição, é o momento que a gente mais entra em contato com a gente. A gente entra em profunda reflexão. Quando a gente está alimentando uma culpa, né? Por exemplo, a gente fica se questionando muito o que nós fizemos, qual é o nosso papel, será que estou fazendo certo, será que eu não estou, será que o mundo está me aceitando, será que não está? Então, a gente entra numa profunda reflexão diante das aflições da vida. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, porque é ali que a gente pode dar um impulso muito grande no processo evolutivo. A Márcia trouxe a questão que a dor é nossa amiga, né? E Joana fala, ame a tua dor. Tem um momento que ela diz, né? Ame a tua dor. E aí eu lembrei, lendo sobre isso, eu lembrei de uma aluna minha que ela estava no processo para ressignificar um medo que ela tinha muito grande. E depois, no final, ela conseguiu, superou, e ela disse assim, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu tinha que acolher o meu medo. Eu precisava acolher o meu medo. Eu tinha muito medo do meu medo. Ela achava que o medo era algo que estava destruindo ela e que estava impossibilitando ela de realizar os sonhos dela. Então, ela disse, quando eu aprendi a acolher meu medo, ou seja, a amar o meu medo, né, como Joana fala, ela conseguiu se libertar. Então é isso, ame a sua dor, não entenda ela como um castigo, como uma punição, como algo que está te destruindo, mas sim como uma imensa possibilidade de crescimento naquele momento. Então, às vezes, num exemplo bem simples do dia a dia, quando a gente dá essa virada de chave, como ela deu, dela entender que aquilo não estava destruindo ela, e sim impulsionando ela, porque ela disse, o que me trouxe aqui foi a dor, o sofrimento, foi o medo. Eu só consegui lidar com o medo agora porque eu vim aqui, né? E naquele processo mútuo entre eu e ela de ajuda, ela conseguiu ressignificar aquele medo. E a gente pode fazer isso com a dor também, né? Nos momentos que a gente tem. Pesquisando literaturas e as obras básicas, né? E palestras, eu assisti uma palestra sobre esse tema da Maristela Santos, tá? E aí ela faz referência a uma pergunta de Kardec, que é o que ele sabia muito fazer também, perguntar, né? Perguntar. E aí ele pergunta aos espíritos superiores, é permitido diminuir o rigor das próprias provas? É permitido diminuir o rigor das próprias provas? E aí, né, a espiritualidade, que ela diz que, e aí dentro de uma área que o Diógenes entende mais, né, da psicologia, da filosofia, os espíritos respondem com uma outra pergunta que ela diz ser dentro do regime socrático, né, que é como Sócrates fazia. Muitas vezes, uma resposta... Questionamento socrático. Questionamento socrático. Questionamento socrático. Né? Uma resposta com outra pergunta. E aí, quando Kardec pergunta isso, a espiritualidade responde com outra pergunta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? É permitido aquele que se espetou num espinho retirá-lo? É permitido aquele que está doente chamar um médico? Ah? Então, para que nós também possamos aprender por isso a resposta com a pergunta para aquilo que eles querem dizer.
para que nós possamos também aprender a buscar as nossas soluções, ao invés de termos apenas respostas certas. E isso nos leva a refletir. Se eu cravei um espinho, eu vou deixar o espinho ali porque ele entrou? Se eu estou doente, se eu adoeço, eu vou continuar doente porque seria a vontade de Deus? Deus quer que eu adoeça, então eu vou continuar doente, ao invés de buscar recurso, né, com o médico, com o especialista de cada área. Tá? Então, o uso da nossa capacidade para resolver questões que estão ao nosso alcance. E às vezes esta mensagem, esse recado, vem da forma mais dura, nos enfrentamentos, nas dificuldades, nas provações que nós enfrentamos na nossa vida. Mas nada para que nós permaneçamos estáticos. Ao contrário, para reagirmos. Esta é uma das finalidades da dor e do sofrimento. Uma questão aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem ao encontro do que tu falou, dessa possibilidade de quitar dívidas, né, de se livrar, vamos dizer assim, de uma dor, né, de um sofrimento. Aqui tem um exemplo, no Motivos de Resignação, onde diz: o homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, para quem diz o credor: se me pagas hoje, mesmo que seja a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Então, nós estamos aqui realmente com uma oportunidade bendita nesta reencarnação, em todas elas, né? Mas nessa que nós estamos tendo o privilégio de ter o contato com a doutrina espírita e ter essa compreensão de que o nosso esforço será recompensado. Né? O nosso esforço, as nossas dores poderão ser aliviadas quando nós nos esforçarmos espontaneamente para a quitação. Né? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Porque Deus, na questão 13 do Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom, e muitas pessoas falam: por que Deus me deixa passar isso por essa provação, por essa dor, por esse sofrimento? Por que Deus faz isso comigo? Na verdade, Deus nos criou por amor e para o amor. Né? Somos nós, com o uso do nosso livre-arbítrio, de forma equivocada, né, que nos perdemos nesses labirintos. Né? Então, Deus está vendo o nosso futuro, de futuros anjos. Né? Então, Ele sabe que a dor é provisória. E nós, às vezes, muito envolvidos no personalismo, no materialismo, nós entendemos e nós esquecemos que a dor é provisória e passageira. Né? E que é realmente a dor que pode nos fazer crescer à medida que nós vamos ressignificando essa dor. Pois é. Mas como é que se chega a esta compreensão, Márcia? Tempo de cada um, né? E é individual. É individual. O start, o instante de compreensão, ele é muito pessoal. Às vezes, no último instante de uma caminhada evolutiva. Lembrei de uma frase do Divaldo agora, que ele disse assim, a única coisa que eu peço é preces e oração, porque até meu último passo eu ainda posso cair. E eu fiquei pensando na trajetória daquele homem até ali, né? A compreensão disso. É muito individual e é muito pessoal isso, independente dos feitos que se tenha. Né? O instante de despertar, o instante de queda, as fragilidades íntimas de cada um é de acordo com o processo evolutivo. Mas a gente tem meios de conseguir chegar mais rapidamente a esse despertar a partir da busca individual que cada um faz também, no sentido de compreensão, de estudo, de reflexões e aprendendo com a própria vida, né? A própria natureza, as próprias experiências dos demais. Eu não preciso passar por todas as dificuldades do mundo para me compreender aquilo que eu devo ou não fazer. Já trazemos no íntimo uma consciência um pouco mais ampliada acerca daquilo que vai me trazer a felicidade, o bem-estar, né, a vivência melhor com o meu irmão, sem a necessidade, às vezes, de eu delinquir em determinadas áreas para que eu aprenda a partir do sofrimento. Né? O sofrimento, ele vem como um convite último da espiritualidade quando eu não aprendo pelos caminhos do amor. Eu costumo dizer que a primeira batidinha que a gente recebe na porta lá é o amor em pessoa, em presença, convidando a esse trabalho de crescimento. Quando a gente realmente recusa abrir a porta para esse convite, é que vem a amigador, na condição de amiga, fazer esse chamado mais direto, né, para que a gente possa despertar.
Eu até ia trazer hoje aqui um relógio, um despertador, porque realmente a dor nos desperta, né? E ela faz isso porque não tem outro caminho, como tu disse, né, Márcia? É algo que é necessário, né? Então, quando a gente compreende, quando a gente passa pela dor com resignação, com compreensão, resignação não é acomodação, né? É aquele entendimento, aquela aceitação de que Deus é justo e bom e tudo que nós estamos passando é necessário. Quando a gente consegue essa compreensão e consegue superar a dor, a gente dá um passo enorme à frente. E um alerta importante para esse período que a gente está passando de transição, né? Porque muitos estão querendo anestesiar a dor e não ressignificar a dor, compreender a dor. Eu Diógenes, digo assim que está bastante preocupante, né? Muitos jovens com essa ideia de que ele tem a escolha de não sentir dor, porque a dor é vista como algo negativo. Por falta desta reflexão que nós estamos fazendo agora, por falta de espiritualidade, por falta de encontrar um sentido na dor, ele acredita que ele tem que anestesiar e ele pode anestesiar. Ah, mas se Deus permite anestesiar, ok. Em situações é importante até anestesiar a dor, né? Mas não essa dor do dia a dia, essas angústias que muitas vezes vão nos despertar, como o Jorge falou. E essa é uma prática, né, uma ideia que está surgindo na sociedade agora, que é preocupante. Não anestesiar a dor, mas compreender a dor. E o processo de psicoterapia está aí, né, para ajudar Sim. nesse processo. Com certeza. Aliás, para dor física, existe aqui em Santa Maria, só tem mais de 300 farmácias, né? Nossa, A Sociedade do Analgésico, né? sociedade. E com preço bem acessível, às vezes gratuito. Né? Mas a dor, ela é uma consequência. Né? Não adianta, né, Diógenes? Se nós não formos na causa, nós não vamos solucionar. E a pior dor não é a dor física, né? É a dor da consciência, é a dor moral. Né? Então, essa dor que está causando um grande, vamos dizer assim, uma grande busca por essa anestesia, né? Leon Denis, ele fala que tem a dor da matéria, que ela produz sensações, e tem a dor moral, que produz sentimentos. Essa sensação da matéria, a gente pode até anestesiar e até passar em algum momento, mas a dor moral, ela pode permanecer, ela pode ficar por um bom tempo. Então, ele distingue, né? Ele fala que dor é uma sensação e o sofrimento, no caso, porque às vezes em algumas literaturas a gente vê que fazem como sinônimo, né? Dor e sofrimento. Mas o sofrimento não é sinônimo de dor. O sofrimento é a interpretação, é o olhar que nós temos diante da dor, que pode nos apavorar. E aí nós vamos entrar, a gente vai lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo aí, que fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Né? A gente passa a mal sofrer por má compreensão da dor, ou a gente pode compreender essa dor, né? Introjetar como um processo importante de crescimento e bem sofrer. Como fez Jesus, como fez Victor, como fez... Né? Jesus não sentiu dor, obviamente sentiu muita dor. Mas será que Jesus sofreu? Agora eu vou deixar a pergunta aqui. Boa pergunta. Assim, vocês falaram algumas coisas que eu considero fundamentais. E uma delas, né, além desta questão da individualidade, né, porque a individualidade sempre vai nos levar a fazer escolhas. E aqui também foi dito, e em tantos outros temas a gente tem destacado a importância das escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. Ah, mas eu não pedi para vir mutilado. Eu não pedi para vir doente. Eu não pedi para perder um ente querido. Né? Conscientemente, talvez não. Mas, claro que faz parte do nosso processo. Porque é muito importante, e aí vem a outra questão, que também várias vezes tem sido aqui referido, a concepção, a convicção que a gente tenha de que a nossa vida não começou nesta existência e nem vai terminar agora no final desse processo, né? Nesse tempo. Nós não somos esse período do berço ao túmulo. Nós já viemos com uma bagagem anterior, né? E que aqui chegando por uma graça divina nós perdemos a memória do nosso passado, do nosso pretérito, para construirmos, para termos a oportunidade de um novo aprendizado. Como também não chegaremos ao final da nossa existência quando formos levados ao túmulo,
quando vier a morte física, né? Então, a compreensão sempre da vida futura. E aí vem de novo a questão da reencarnação e todos esses temas que a gente tem discutido. Então, para mim, a grande questão é ter a consciência disso, do que nós somos, tá? E ter a compreensão, e chegar ao alcance da compreensão. Compreender. E quando a gente compreende, a gente altera as nossas percepções, altera, né, as nossas sensações, até mesmo, e os nossos sentimentos. Claro que a dor, muitas vezes, a gente sabe disso, é inevitável. O sofrimento é o opcional. O sofrimento é opcional, mas passa por isso. Passa pelas nossas escolhas, passa pelas nossas convicções, passa pela compreensão da finalidade, da utilidade de cada experiência. A dor nos ensina, sim. Nos ensina a desenvolver a resiliência, a desenvolver a perseverança, a resignação, a exercitar a inteligência. E a buscar a nossa transformação. É a questão do homem novo, quando Nicodemos pergunta a Jesus, como é que eu posso conhecer o reino de Deus? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe. Não é o renascimento da carne. É o renascimento pela água, pela verdade e pelo Espírito, que é a nossa essência. Agora, a gente tem que decidir. Eu quero buscar. E aí nós alcançaremos. Que também é outra lição, né? Pedis e recebereis. Buscais e achareis. Tudo passa pela nossa decisão pessoal. Então, para você que está agora aqui nos ouvindo, né, que sem que seja um conselho, mas digamos assim, um testemunho e todos nós temos as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos testemunhos, né, de vida, é preciso querer buscar a finalidade de cada coisa e a causa de tudo aquilo que nos acontece. Aliás, na nossa trajetória aqui na Terra, quando nós estamos aqui para evoluir, né, dentro da nossa caminhada, quando nós nos decidimos a reparar, o primeiro passo é o arrependimento. Né? O primeiro passo é o arrependimento. Não adianta nós ficarmos parados no arrependimento, né, com aquilo cristalizado. O segundo passo é a expiação. Ou seja, nós sentirmos na carne aquilo que nós fizemos. Né? Se não for com a mesma pessoa, mas uma situação diferente, porque de encarnação em encarnação às vezes não é possível. Aquela pessoa já evoluiu, já superou, mas ela vai ter que passar, né, por essa questão da expiação. E a terceira, que é a mais importante, é a reparação. Né? Quando nós nos propomos a passar por essas três fases e vamos para a reparação, então nós estamos na senda do progresso de forma mais acelerada, porque estamos aqui nessa existência, em todas as existências, para evoluir. E se nós temos algum sofrimento, alguma dor, é em função das nossas atitudes. E aqui no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, eu vou ler esse trechinho que eu acho bem importante. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. Se nós não quisermos sofrer, nós temos que nos purificar. Não tem outro caminho, não tem atalhos para isso, né? Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Então, a doutrina espírita é muito clara, né? Essas explicações colocam sempre nas nossas mãos a rédea da nossa vida e dos acontecimentos que nós vamos vivenciar, né? Uhum. O Jorge falou em purificação. Eu quero fazer uma provocação, né? Em cima dessa afirmação que eu concordo, esse processo de purificação. A mortificação, e a doutrina fala sobre isso. O Livro dos Espíritos tem capítulos também específicos para isso, tem questões específicas para isso. Mortificação. As automutilações são formas de purificação? Jesus fala que a terra é o cadinho das almas, né? Aqui nós estamos aqui realmente para nos purificarmos, para evoluir.
Agora, a automutilação é algo totalmente contrário, né? É uma dor auto-infligida que não leva a nada, né? Não reflete. Não reflete, né? Não tem. Eu acho que nós precisamos verificar o que nós estamos fazendo. Eu cito um caso aqui de uma senhora que, num atendimento fraterno, uma vez me disse assim, olha só, ela me disse assim, eu tenho apanhado muito do meu marido, sabe? Ele me bate bastante, mas eu sei que isso é meu karma. Então, é algo que a gente precisa refletir até que ponto, né? Porque resignação não é acomodação, não é nós permitir que o nosso corpo seja violado, que seja agredido, né? Nós estamos aqui realmente para trabalhar isso. Então, muitas vezes essa palavra karma, ela é colocada como sinônimo de engessamento, né? Não posso fazer nada, é meu karma, né? Quando, na verdade, nós estamos aqui, como disse o Vicente, nós temos todo o direito de tirar aquele espinho cravado no nosso dedo. Na verdade, é uma autopunição. Quando se entende dessa forma, psicologicamente falando, existe um processo de autopunição ali, né? Muitas pessoas que se agridem, que se mutilam, que se chicoteiam, né? Porque eu mereço, porque é meu karma. Que permitem ser... Claro, tem um processo de culpa muito conectado. Claro, né? Com certeza. É como se dissesse, eu mereço isso. A gente vê assim, por exemplo, vou pegar mais o caso de mulheres que são as maiores vítimas. As maiores vítimas, né? Elas ficam trocando de homens, por exemplo, e sempre sendo agredidas, desrespeitadas. Daí vem alguém de fora e diz assim, gosta. Nossa, eu já ouvi isso. Quem é que gosta? Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de ser desrespeitada, de ser desconsiderada? É porque muitas vezes ali, e a Nete Guimarães fala sobre isso, né, num dos seus vídeos. Ela diz assim, que ali tem alguém que diz, é o único homem que eu mereço. Eu não consigo outro. A autoestima lá embaixo. Autoestima destruída, sabe? Então ela acaba se deixando levar para aquela situação, ser agredida por aquela situação, não é porque ela gosta, é porque ela está presa num trauma, numa angústia, em alguma situação psicológica ali. E isso precisa ser trabalhado, ela precisa de tratamento psicológico e espiritual também, muito tratamento espiritual também. Então, muitas vezes é uma questão de autopunição. Não é porque eu estou criando uma dor em mim, eu estou me purificando, mas é uma dor que não reflete, é uma dor que não te leva a introspecção alguma. Que não agrega. Né? Não é essa, como Jesus diz, né, bem-aventurados os aflitos, né? Não fecha, com outro sentido que Jesus estava falando, de crescimento. Muito bem, nosso tempo terminou nesse primeiro bloco, né? Vamos voltar em seguida com o nosso Despertar Espírita, trazendo sempre temas para o nosso enriquecimento, para o nosso conhecimento e para partilhar sempre com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes.
apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, agradecendo sempre muito a sua companhia, e aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves, porque o nosso debate, a nossa troca de ideias aqui não parou enquanto a gente esteve aqui no intervalo. Continuamos conversando e iniciamos esse novo bloco, esse último bloco do nosso programa, também tratando da temática de hoje. E agora, enquanto aqui a gente estava falando, a Márcia falou numa questão que eu queria trazer, também como sugestão para a abordagem. Intenção, e que eu acho que faz toda a diferença. Intenção. Porque tem aqui na questão 726 do Livro dos Espíritos, né? E Kardec pergunta: se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? E a resposta da espiritualidade: os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem do outro. Crê-se que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque antes não trabalham para o bem dos seus semelhantes, que eles avistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Ou seja, a intenção, a finalidade. Eu vou ficar noites e noites sem dormir para agradar a Deus. Não vamos agradar a Deus desta forma. Agora, se eu ficar noites e noites sem dormir, na vigília, na cabeceira da cama de um enfermo, aí eu estarei agradando a Deus. E isso faz toda a diferença. A finalidade, a intenção. Aliás, para todas as faltas e todas as beatitudes, a intenção será bastante considerada, né? Porque às vezes uma pessoa está passando por uma situação difícil, pode-se dizer assim, é uma prova ou é uma expiação? Até nós podemos conversar sobre isso, qual é a diferença de prova e qual é a diferença de expiação, né? Então, as intenções sempre são consideradas, né? Então, mesmo quando a gente faz o bem, né? E também quando a gente pratica algo errado, né? Sem dúvida. A diferença que a intenção faz, Márcia. Tu estavas falando aqui no nosso intervalo. E às vezes a gente acaba buscando alguns subterfúgios na própria literatura para aliviar a nossa consciência de culpa nesse processo todo, para não lidar com essa questão de identificar as nossas intenções menos sãs, poderíamos assim dizer. Quanta coisa que eu busco, às vezes, e trago uma vestimenta de caridade ou
para um bem-estar maior. E no fundo, o pano de fundo, poderíamos dizer ali, é uma autopromoção. É um interesse pessoal mascarado. Uma vaidade, né? Que bom que eu já consigo fazer, ainda que com interesse pessoal, esse movimento. Mas, de fato, o que faz diferença? O que Jesus detectava naqueles que vinham, às vezes, trazendo uma envergadura diferente daquela que ele percebia lá no íntimo, que era o tema central, a necessidade central daquela alma. E Jesus, naquele confronto psicológico, buscando fazer com que aquela alma percebesse, isso que o Diógenes traz muito, essa relação consigo mesmo, ver realmente aquilo que vai mexer, o que vai trabalhar, que vai fazer a diferença de fato, para que o indivíduo consiga ter base sólida para a caminhada evolutiva. E aí, nessa perspectiva, eu resgato uma fala do Diógenes quando ele trouxe essa questão, realmente, hoje, da gente ser uma sociedade que busca realmente um anestésico, um subterfúgio, algo para aliviar a dor, de qualquer forma, independente da possibilidade de crescimento que se estabeleça ali, naquela relação adequada com a dificuldade, com o sofrimento, com a baliza. E aí eu perguntaria, como estamos preparando nossos jovens quando a gente percebe que um indivíduo que terminou um namoro se joga de uma ponte, se suicida, que tira uma nota baixa, comete um crime atroz consigo mesmo, né? E o quanto de situações complicadas que a gente vê na mídia televisiva, radiofônica o tempo todo, trazendo para nós essa realidade da fragilidade humana. Como eu estou criando meu filho? Preparado para o que vem, para lidar com isso, porque a gente acaba atendendo nos consultórios psicoterapêuticos essa questão toda que muitas vezes não foi trabalhada lá desde o berço, se preparando para a vida. Os valores estão um pouco diferentes hoje, a forma como a gente conduz os nossos filhos. A gente parece um pouco mais talhado para o sofrimento e para a dificuldade, porque tivemos que ralar um pouquinho mais. Mas a gente percebe hoje, nos jovens que têm um pouco mais de condição financeira, um pouco mais de estrutura, muita estrutura material, a mão cheia, mas estrutura emocional, nós estamos em frangalhos. O lar deveria ser um laboratório para frustrações, né? As pequenas frustrações têm que começar no lar, né? Tem que ser acompanhadas, né? E hoje, essa falta, são tantos motivos, né? Essa falta de diálogo, esse excesso de telas, né? Tudo isso, essa questão muito mais do ter do que do ser, acaba fazendo um desvio. Acaba fazendo um desvio muito perigoso. Tanto é que o índice de suicídio entre jovens hoje lidera disparado todas as outras faixas etárias. Né? Tem algo bem preocupante nisso, que é o seguinte, né? Eu costumo usar muito a teoria do pêndulo, né? A gente estava num extremo e agora o pêndulo se largou de lá e ele não para no meio, ele vai para o outro. É com o tempo que ele vai parando no meio. Ele está lá. Então, o que acontece? O jovem... Antigamente era como? As pessoas nos impunham o que era certo e o errado. Nós não tínhamos muita escolha, né? Muitas vezes a gente não podia nem opinar. Fica quieto, não te mete. Então, antigamente, o jovem, a criança, ela não conseguia se expressar direito. Então, era como é que eu digo, embutido nela uma ideia do certo e do errado e ela não podia questionar. Isso, com o tempo, foi... transbordando por dentro. E aí, quando surgiu uma nova filosofia de liberdade, de arrebentar as algemas, o que acontece? Muitos jovens hoje criam a sua própria verdade, o seu próprio certo e o seu próprio errado, por causa de um trauma. Quando eles não podiam, eu não podia dizer o que era certo e errado, eu vou construir o meu agora. E aí eles criam uma verdade relativa. Hoje está se vivendo uma verdade relativa e não uma verdade absoluta. E essa verdade relativa nos deixa sem referência. Literalmente sem referência. E por que muitas vezes eles entram no processo de psicopatologia grave? Porque falta uma referência muito importante, a mais importante de todas, que é a referência do amor. É falta de amor. O amor conserta tudo, o amor cura tudo. Lá das passagens de Pedro, Paulo, Zaqueu, todos eles conseguiram suportar as suas dores e conseguiram reverter aquele processo de engano, porque eles tinham uma imensa referência. A Maria Madalena tinha uma imensa referência que sustentava eles, que dava segurança neles, que era o amor de Jesus.
Quais são as referências de amor que os nossos jovens têm hoje? E amor, lembrando que não significa fazer tudo que o outro quer. Amor é dar na medida que ele precisa, com certeza, né? E com o certeza. equívoco se estabelece aí muitas vezes, né? Que a gente percebe Jesus não deu para Maria Madalena o que ela pedia naquele momento. O que ela precisava. E no momento E certo. no momento adequado. Vai, não pega mais. Aliás, quando nós fizemos as nossas preces, é interessante e importante que a gente peça o que a gente precisa, não o que a gente quer. Né? Porque às vezes o que a gente quer não nos é dado porque não é bom para nós, não vai fazer bem para nós. Né? Então, o remédio que nós tomamos, o que é um remédio amargo, é necessário. Né? Aliás, na oração que Jesus ensinou, está ali, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E a gente reza, mas faz um pouquinho da minha. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Mas só isso, aquilo, e desencadeia ali, né? Faz um roteiro ali de pedidos nossos, outra questão... achando que é isso que vai nos dar a paz, a felicidade que buscamos. E muitas vezes nós não estamos preparados nem para receber aquilo que equivocadamente nós pedimos. Fé em Deus também. É importante também a gente lembrar aqui a questão no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, sobre a justiça das aflições, né? Porque a reencarnação vem explicar todas as dores e todos os sofrimentos. Então, as aflições que nós temos hoje podem ser de existências passadas, como podem ser de existências atuais. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa assim, poxa vida, mas aquele ali parece que tudo dá certo para ele ou para ela. Né? Na verdade, isso é mérito. Né? É mérito conquistado. Assim como, quando tudo parece que dá errado, a gente está passando por necessidades evolutivas que a gente vem trazendo de encarnações passadas. Chico dizia assim, uma coisa que eu nunca esqueci, ele dizia assim, a gente comete erros no atacado e paga no varejo. Né? Ou seja, um erro grave que a gente comete, a gente não tem condições, às vezes, de pagar numa encarnação só. Precisa de várias encarnações para poder ficar quites com a lei, né? E nessa questão da reencarnação também há quem diga que esse processo, né, da dificuldade de lidar com a dor, com o sofrimento, vem também de gerações lá para trás. Vem desde a Idade Média, por exemplo, pela ideia que existia, e quem sabe pela nossa... Onde é que nós estivemos antes de estar aqui? Por onde é que nós passamos antes de chegarmos aqui? O que nós construímos? O que nós destruímos no nosso passado? Olha, o meu passado não é nada recomendável. Então, temos uma estrada pela frente. Isso que o Jorge fala nessa questão de relação com esse processo e o quanto é necessário compreender também essa justiça divina nos processos de dor, é importantíssimo realmente para que se estabeleça essa relação de compreensão da dor, para que ela possa fazer diferença. Porque quando a gente pensa assim, a espiritualidade vai organizar para que você resgate isso no varejo de forma parcionada. Mas não é só pelo tamanho do problema, é pela tua necessidade de estabelecer uma relação com o processo de reparação, de despertar de consciência, para que aquilo faça sentido. Não há dor sem sentido. A espiritualidade não proporciona as experiências de vida para que elas venham sem te causar uma possibilidade de relação aonde tu possa despertar pela consciência. Porque a dor, simplesmente pela dor, ela não estabelece esse processo de despertar. É a conscientização que te leva ao despertar a partir da dor. Ela é apenas a ferramenta, é como se fossem os instrumentos que Deus utiliza ali, né? E não precisa necessariamente que um crime aconteça pelas mãos de um outro irmão. Deus tem seus meios de estabelecer, e isso a doutrina espírita nos esclarece. Tem tantas catástrofes naturais, possibilidades de resgates coletivos de uma forma geral, outras situações. A vida teria seus meios sem que o homem precisasse delinquir. Porém, como existe o delinquente ainda, que se equivoca no processo, quem se estabelece na linha de tiro? Aquele que tem um vínculo também com esse processo e precisa se reabilitar ali para algo aprender.
para algo entender no processo de crescimento, né? Então, a dor ela não vem sem um propósito de trazer um sentido para a tua caminhada. Ela vem com o interesse de um despertar maior de consciência. E não só para um, não é para muitos, né? Às vezes para muitos no mesmo momento, né? E no livro Ação e Reação, conectando com o que tu estava dizendo, Márcia, o mentor Druso, em diálogo com o Hilário, ele fala assim, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão, apontando a dor evolução, decorrente dos fatos naturais da vida, que todos nós estamos expostos, né? A gente vive num planeta bastante materializado ainda, então tem as decorrências do dia a dia, do clima, enfim, né? Das reações fisiológicas que vão nos causar dor, né? A dor auxílio, que é empregada pelas autoridades superiores, né, da espiritualidade, com o objetivo de impedir a queda da criatura em desastres morais iminentes. Então, por exemplo, o plano espiritual percebe que aquela pessoa, né, não vai conseguir de novo e ela meio que produz um freio moral nela, né, levando ela numa condição de adoecimento, muitas vezes, como ele cita no livro, um câncer. Ali vai produzir reflexões imensamente profundas e às vezes aquela dor ali é imposta como uma forma da espiritualidade ajudar aquela pessoa no processo, porque senão ela estaria repetindo tudo de novo, né? E a dor expiação, que vem de dentro para fora e marca a criatura na sua caminhada evolutiva, tendo como objetivo sua regeneração perante a justiça divina. Causa e efeito. Aquela dor que vem como um efeito de uma causa nossa, que a gente frutas muitas vezes de uma teimosia, né? A gente não aprende. Então, bem nisso, toda dor tem um sentido, tem um significado, tem um propósito, nenhuma dor é em vão. E ele traz 3 motivos. A anseníase, né? A lepra que Maria Madalena contraiu, pela degeneração física, ela compreendeu que era um caminho para chegar à sua regeneração moral. Mas pagou caro para chegar até esta compreensão, para chegar até este nível. E se a gente não tem essa compreensão, o sofrimento é muito maior. Às vezes, muito maior que a dor. Muito maior que a dor. E que, às vezes, a gente carrega, acho que foi a Márcia também falou aqui, no sentimento de culpa, que a gente talvez traga de outras gerações. Porque houve um momento lá na Idade Média, né, que se dizia que o corpo humano era coisa do diabo e o espírito era coisa de Deus. Então, quando alguém errava e não podia punir o espírito, porque o espírito não errava, quem errava era o corpo, se punia o corpo. Se punia o corpo. Se cortava a mão, se chicoteava as pessoas para punir o corpo, para fazer a correção no corpo. Porque o espírito, sendo de Deus, não estava sujeito ao erro. E aí Paulo vem e diz o quê? Que o corpo é o vaso sagrado da alma. Peraí, não é assim. O corpo é o vaso sagrado da alma. É o tabernáculo divino. Idolatria ao corpo, não. Mas preservação, respeito ao corpo. Porque está abrigando o nosso espírito aqui nesse tempo, nessa nossa reencarnação, como tivemos outros corpos. Em outras encarnações anteriores e continuaremos tendo, até chegarmos ao estágio de podermos nos livrar desse invólucro que ainda é necessário para abrigar o nosso espírito. Outra questão interessante que nós não comentamos, e acho que merecia um comentário aqui também, no livro Céu e Inferno, no Código da Lei Futura, diz assim, não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte do sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por aquele que deixa de fazer. A negligência. Não é comigo. E não temos mais como pretextar a ignorância, né? Exato. Não temos. Diante da vida, diante da consciência, porque mesmo aquelas pessoas assim que não têm uma certa cultura,
acadêmica do mundo, mas traz intimamente Na consciência, na forma de vida, já uma grandeza bela da alma, uma sensibilidade, uma simplicidade, um olhar diferente, mais humanidade, né? A gente percebe, e normalmente naquelas pessoas que menos conhecimento acadêmico têm. Né? Valores da alma um pouco mais trabalhados, para nos despertar também, nos levar à reflexão, né? Viktor Frankl, ele traz um pensamento muito interessante assim nas obras dele, que ele vai dizer que existe 3 formas da gente conseguir encontrar um sentido para a vida. Uma, ele vai dizer que é no trabalho, quando a gente tem um trabalho a realizar, quando a gente tem uma ação a executar, né? Por exemplo, eu tenho um livro para publicar, então é um propósito que eu tenho de vida e isso pode me dar muita energia para eu continuar estando vivo. Combustível. É um combustível. O outro motivo é o amor por alguém, um amor por uma causa. Isso também concentra uma força muito grande para que a gente consiga viver. E a terceira, ele vai dizer que é a dor e o sofrimento. Porque olha que interessante a história desse homem. A dor e o sofrimento, o que ele estava querendo dizer? Que quando a gente está vivendo uma dor, sofrendo uma dor e vivendo um sofrimento diante daquela dor, a gente tá conseguindo ter uma imensa oportunidade de usar aquela situação que, quando eu superar, eu posso pegar isso como exemplo e levar para as outras pessoas. Eu posso estar sendo forjado para ser alguém que vai ser muito útil para os demais através daquela experiência horrível que eu tive. Vamos pensar assim, uma mãe que aborta, por exemplo, e ela entra num sofrimento muito grande de culpa, de remorso. Ela pode querer se autodestruir, né? Entrar numa depressão profunda, muitas vezes até buscar o suicídio, mas ela pode usar aquela situação que ela fez para ajudar ou conscientizar outras mulheres a não fazer. Ela pegar essa dor muito grande que ela teve e ajudar... Sublimar a dor e levar para as outras pessoas. Não foi o que o Viktor fez? Quando ele estava lá nos campos de concentração, ele tinha um projeto, um trabalho a realizar, porque a ideia da busca de sentido veio antes dele ter ido para os campos de concentração. Teoricamente estava pronto. Estava pronto, ele só teve que começar na prática a teoria dele. Então, ele se via palestrando nos congressos. Está no livro dele, no Busca de Sentido. Ele se via palestrando nos congressos mundo afora, explicando a experiência dele. Então, olha que interessante, ele tinha uma obra para fazer, ele alimentava a esperança de reencontrar a mulher e a mãe dele. Olhem, né, o amor que está sustentado em alguém. E essa coisa de pegar a dor e sofrimento e levar para a humanidade como exemplo. E foi o que ele fez, ele concluiu isso. Quase 3 anos dentro de um campo de concentração. Aliás, esse livro, né, Jorge, é interessantíssimo e a gente também indica para ler, né? Em busca de sentido. Sim, é muito bom. Para quem está buscando um propósito, ele realmente nos fala de um propósito maior de vida. Né? Nosso tempo está escasso. E eu gostaria de sugerir, então, uma mensagem, né, de cada um de nós, ou de todos, ou de um, em nome de todos, para quem está agora nos acompanhando. Tá, tudo bem, vocês falaram, né, de várias formas, focalizaram essa questão da dor, do sofrimento, mas como é que eu faço para superar a dor que eu estou passando agora, o sofrimento que eu estou vivenciando agora? Eu já vi muitas pessoas dizerem para mim que esse mundo não é para mim, querendo desistir de tudo. Mas nós estamos aqui para lembrar que a dor é passageira, né? Que nós somos espíritos eternos, né? Que nós precisamos realmente trabalhar e caminhar, seguir em frente, que nós nunca estamos desamparados. E esse capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, não é o maior capítulo por acaso. Ele nos explica, ele nos conforta, nos esclarece, ele nos diz sim, né, que esse mundo é para nós e que tudo está certo na justiça divina. Então, nós precisamos seguir sempre em frente, sem perder oportunidades de fazer o bem. Márcia? Então, não perca o norte, né? A vida vai nos possibilitar mecanismos de reflexão para todos, em maior ou menor grau. O sofrimento, a dificuldade vai se apresentar, que a gente possa não perder o roteiro, né? Assim como Pedro, quando fixou o olhar em Cristo, ele conseguiu caminhar sobre as dificuldades da água, né?
E quando ele fragiliza ali essa concentração nesse roteiro, realmente ele se abala. Que possamos ter essa imagem emblemática nos momentos de sofrimento, né? Jesus está no leme desse processo todo, está conduzindo, e por mais difícil que seja aquele momento, ele está vindo, está chegando, para que alguma compreensão eu consiga extrair dele. Muito bem. Diógenes. Eu vou usar uma frase aqui que eu já vivenciei na carne, eu acho que muitos aqui já vivenciaram, seja uma vez, né? Todo aquele que sai na última hora, qualquer imprevisto é fatal. Não é assim? Pega o último ônibus, tu sai sempre na última hora, qualquer imprevisto que dá, tu pode perder o compromisso. Então, que a gente não espere para a última hora para refletir sobre o que é dor, o que é sofrimento, como que nós temos que lidar com este processo, porque a vida é cheia de imprevistos também. E pode surgir um imprevisto de uma hora para outra. E como eu vou estar preparado? Preparado a gente nunca está, a gente vai ver na hora. Mas o quanto eu posso amenizar, talvez, o sofrimento diante dessa situação, desses imprevistos que pode acontecer na nossa vida. Então, só para a gente guardar, né, que sempre quando a gente decide pela última hora, qualquer imprevisto pode ser fatal. Eu diria aos que acham, né, que os espíritas gostam de sofrer, que a doutrina espírita não nos ensina a buscar a dor, nem nos incentiva a buscar a dor, mas retirar a dor quando é possível, aceitar a dor quando é inevitável, transformando-a em aprendizado, crescimento e evolução. Despertar Espírita fica hoje por aqui. Vamos nos encontrar na próxima edição. O programa termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz, do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.